Olá pessoal, professor Pablo Melo. Hoje estamos aqui para aprender álgebra de uma forma diferente e prática, tá certo? Explorando o uso do algemag. Matemática magnética. Vem comigo. Olá pessoal, quais os motivos e objetivos de eu começar o canal? Vejam só. A nossa proposta é de que nós troquemos muitas informações. Eu, com a minha experiência, mais de 30 anos como professor do ensino regular, do ensino superior, fazendo pesquisa, também trabalhando constantemente com estudantes na área de matemática, claro, tanto os licenciandos quanto também alunos do ensino regular, né? A gente vai trabalhar matemática aqui nesse espaço, utilizando os mais interessantes recursos que eu puder dar. E também vamos tentar fazer atividades práticas, tá certo? Então a gente vai trabalhar matemática de forma diferente e prática. Sempre que for possível, tá certo? Esse que vos fala vai tentar colaborar de alguma forma. Então esse espaço vai ser para isso. Então nos ajude, tá certo? E vem comigo. Matemática magnética. Algemag. Professor, algemag? O que é isso? Nós vamos trabalhar com álgebra. Eita! Mas por que, professor? Logo álgebra? Olha, preste atenção. A matemática é uma ferramenta poderosa. Ela tem suas próprias ferramentas. A matemática é uma linguagem. A língua portuguesa serve para que a gente se comunique em português. Tem as suas palavras, né? Os significados, as ferramentas para se comunicar melhor. A matemática tem também. A matemática tem essas ferramentas de comunicação, mas para entender um fenômeno, para entender uma regularidade. Então a álgebra é uma forma da gente lidar com essa particularidade que a matemática tem como ferramenta. Quer ver uma outra coisa? Além da gente usar essa linguagem própria, que é usar, por exemplo, a linguagem literal, usar letrinhas para representar medidas que nós não conhecemos, a gente vai chamar depois de variável, incógnita, cada coisa no seu devido lugar. Vamos aprendendo devagarzinho. A álgebra, ela nos ajuda, por exemplo, a economizar recursos. Tem coisa mais importante na vida da raça humana do que economizar recursos? Como é que a gente economiza recurso, professor? Sendo mais eficiente, conseguindo, por exemplo, planejar antes de executar. Concorda? Então a álgebra é forte nisso. A gente, ao invés de ficar testando, usando recursos, usando. Na álgebra a gente o quê? Consegue representar isso em algum lugar, no papel. A gente consegue escrever expressões que mostram como alguma coisa pode funcionar repetidamente. As fórmulas, álgebra para as fórmulas. A álgebra é uma ferramenta poderosíssima. Não se esqueçam, 5 eixos importantes. Fundamentos aritméticos, a gente trabalha com números, operações, conjuntos numéricos. A álgebra, ela é uma interligação entre essas operações aritméticas, usar números, mas agora pensando em situações onde a gente pode trabalhar com valores desconhecidos. Expressões que envolvem letrinhas que podem ser trocadas por valores numéricos, para a gente não precisar ficar usando números diferentes, um conjunto finito ou infinito de valores. A gente pode trabalhar com álgebra. Então, lembrem-se, viu? A álgebra, ela trabalha junto com as operações da própria aritmética, adição, subtração, multiplicação. A gente faz isso algebricamente também. Tem a geometria, tem as grandezas e medidas, a análise e interpretação de dados. E por que o senhor escolheu logo álgebra? Porque a álgebra é poderosa ferramenta matemática para quem tem que entender o mundo melhor. Tem que entender o mundo de uma forma um pouco mais adequada para conseguir, por exemplo, na computação, programar, fazer aqueles programas. Tem que conhecer muito de álgebra. São as representações que nos ajudam. Tudo bem? Então, a importância está aí. E o algemag? Eita, o algemag. Trabalhar com quadrados e retângulos para representarmos expressões algébricas ajuda a entender melhor a álgebra. Você, professor, você, estudante, você, curioso, pai, mãe. Muito legal trabalhar com, por exemplo, um quebra-cabeça.
O algemag ele é como um quebra-cabeças de quadrados e retângulos, e é importante citar essa coisa do conteúdo específico de quadrado e retângulo. A gente, quando olha para aqui, para o algemag, ele está verticalizado, é um material imantado. Detalhe, se vocês quiserem saber como é que a gente fabricou esse material aqui, vai ter um videozinho aí, procurem um videozinho por aí, a gente mostra para vocês como é que faz isso, tá certo? Então dê uma olhadinha. Mas olha só, quadrados, tem 3 quadrados diferentes, estão vendo? 3 retângulos diferentes, estão vendo? Mais outros retângulos e quadrados, e esses retângulos e quadrado com um sinalzinho negativo. Isso vai servir para a gente escrever as chamadas expressões algébricas. A gente vai conseguir escrever expressões algébricas. Nós conseguimos com o algemag, por exemplo, simplificar expressões, conseguimos fatorar, que é uma operação muito importante na álgebra. Certo? Então, vamos primeiro ver e conhecer um pouquinho o algemag. Estão vendo? Quadrado, retângulo, não esquece. Quadrado, 4 lados iguais, ângulos retos, um paralelogramo, né? Lados opostos paralelos. O retângulo, lados opostos paralelos, então paralelogramo também, todos os ângulos iguais, ângulos retos. Nesse caso, quando você compara o quadrado com o retângulo, são 2 palavras diferentes, mas não esqueçam, ter 2 palavras diferentes não significa que são figuras completamente dissociadas, tá? A gente pode até usar aquela frasezinha que eu acho que algum professor já falou, alguém já falou. Aqui, ó, quadrado, retângulo, 4 lados iguais, 4 lados diferentes? Não necessariamente, né? Precisa ter lados opostos de mesma medida, mas não necessariamente diferentes. Então, todo quadrado que tem lados opostos, paralelos e ângulo reto é um retângulo. Mas nem todo retângulo é quadrado, porque afinal o quadrado tem que ter lados iguais, mas o retângulo não precisa. Então, nem todo retângulo é um quadrado. Mas essa coisa da matemática, tá? A precisão nas palavras, a precisão nas frases é muito importante. Por isso que a gente diz que a matemática é 10 exato, mas eu costumo dizer que a matemática, ela tem essa coisa da linguagem precisa, mais do que a exatidão. Porque a ideia de número, por exemplo, muitos dos números são da mente humana. São invenções nossas, a gente que pensou nisso. Essas construções são construções da mente humana. Então, o que é exato? O que é que não é exato? A gente precisa pensar nisso, tá? Então, é ser preciso na linguagem. Por isso que muita gente acha a matemática chata nesse sentido. Vamos lá? Então, quadrado. Vamos ver o que é que tem com álgebra. Eu vou apresentar rapidinho, tá bom? Estão vendo os quadrados? Inclusive, esse quadrado vermelho, esse quadrado azul, esse quadrado amarelo, eles têm essas cores, mesmo quem não percebe as cores, percebendo pelo tamanho, mas se você perceber as cores, essas 3 cores aqui dos retângulos, elas têm relação com os quadrados, tudo bem? Prestem atenção. Vermelho com azul, dá? Roxo, tem um meme para isso, viu? Olha aí, vermelho com azul, dá? Roxo. Vermelho com amarelo, dá? Laranja. Azul com amarelo, dá? Verde. Ué, professor, o senhor está dando aula de quê? De cores? Não necessariamente. Preste atenção agora. Eu não sei a medida dos lados, tudo bem? Esse roxo aqui, ó, ele tem um dos lados, o retângulo roxo tem um dos lados igual ao do quadrado vermelho. Show? Esse outro lado aqui é igual ao do quadrado azul. Por isso que azul com vermelho, ou vermelho com azul, dá roxo. Por quê? Porque os lados, ó, certo? Tem correlação. Aqui o laranja, mesma coisa, ó. O laranja, ele tem esse lado aqui, igual ao do vermelho, e esse outro lado aqui, igual ao do amarelo. Afinal, vermelho com amarelo dá laranja. E quem não vê as coresinhas da forma correta, não tem problema. Não vê, não percebe as cores, importa o tamanho, tá? Então, esse retângulo aqui, ele tem correlação com o quadrado grande e o quadrado pequenininho. Show? Esse verde aqui, ó, azul com amarelo, não dá verde. Esse lado aqui, ó, bate com o azul. Esse outro lado bate com o amarelo. Tudo bem? Tá, professor, mas essas 6 figuras, 3 quadrados, 3 retângulos, a gente já viu que tem correlação no algemag, tem. Mas eu posso usar as letrinhas para representar as medidas dos lados que eu não conheço. Por exemplo, esse quadrado vermelho, ele obviamente tem um lado que eu não sei qual é a medida, eu não sei qual é o comprimento disso aqui. Chama de x. Isso aqui vai ser uma variável, uma incógnita no futuro, a gente vai ver o porquê, tá? Por enquanto, eu vou representar uma medida que eu não conheço usando uma letrinha.
A gente chama isso aqui de expressão literal, né? No caso aqui, é um termo literal nas expressões algébricas. Se só tiver uma letrinha, é um monômio. Mas, ó, todos os lados são iguais, correto? X, x, x. Fechou? Aí eu tenho esse lado x e no azulzinho eu também tenho o lado x. E no laranjinha eu também tenho o lado x. Então, vou botar logo o lado x. Onde tiver lado x aqui, eu coloco. Agora, vamos lá. Quadrado, todo mundo sabe que os lados são de mesmo comprimento, né? Então, eu não vou botar x aqui não, tá? O azulzinho, todos os lados iguais, mas são diferentes do x. Então, vou chamar aqui esse lado de y. Show? Presta atenção. Esse lado aqui é y, todos os lados vão ser y. Ah, professor, mas por que o senhor bota um número? Por que o senhor está usando letra? Porque eu não sei qual é o tamanho. A álgebra serve para isso, lembra? Para demonstrar coisas, para representar coisas que têm a ver com números que a gente não conhece ou que estão numa lista de números que a gente não conhece, a gente botou uma letrinha. Tudo bem? Lembrando, né? Outro quadradinho aqui, ó. Ah, tá. Esse aqui vale y, não é? Onde é que tem mais medida y ali no retângulozinho? Vamos lá? Vocês lembram que essa medida aqui é x, essa medida aqui é x, essa medida aqui também é x. Onde é que o y aparece de novo? Lembram? Onde é que o y aparece de novo? Ó. O y aparece aqui. Então vou botar y aqui também, professor. Perfeito, muito bom. Medida x e medida y. Esse aqui, professor, y aparece mais em algum lugar, professor? Vamos dar uma olhadinha. Ele aparece de novo em outro lugar, quer ver? Ó. Eita, o y aparece aqui também. Então vamos botar y aqui. Fechou? Olha, estou usando letrinhas agora. Olha a álgebra aparecendo agora. E eu só estou falando de quadrado e retângulo. Show? Agora, qual é a outra medida, professor? Do amarelinho aqui, ó. O amarelinho. Eu vou chamar de z. Então, é um quadrado, todos os lados iguais. E essa medida z aparece em algum lugar aqui, professor? Ah, olha, aparece sim. Vou botar aqui, ó, para comparar. E aparece aqui também, estão vendo? Em cima e embaixo é a mesma medida. Então, tá, professor. Se o z aparece em mais lugares, eu vou botar z aqui. Vou botar z aqui. Certo? Essas letrinhas representam possivelmente valores dentro de um conjunto numérico. Daqui a pouco vão ter números no valor das letras. A gente vai trocar essas expressões algébricas, tá certo? A gente vai perceber como é que funciona. Mas antes eu estou apresentando o algemag, lembram? Ô professor, e ali? Bom, esse quadrado aqui, quadrado não, né? Esse retângulo aqui, presta atenção, esse retângulo, ele é completamente diferente dos outros. E ele não tem, estão vendo? Não tem relação com os outros. Não tem, ó. Esse aqui é um pouquinho maior que o amarelo, estão vendo? Então as medidas, ó, nenhuma bate aqui, professor, com nada daqui. Pronto, então vamos usar outra letrinha, né? Vamos usar outra letrinha. Eu vou usar B aqui para essa medida, tudo bem? Vou usar aqui, B. Pronto, B. Vou usar aqui B. E essa medidinha aqui, ó, outro quadradinho, ó. Igual aqui, né? Não tem nada a ver com os quadrados, com os outros quadrados. Como é um quadradinho, o lado mede alguma outra letrinha, já que é diferente de todos os outros. Vou usar A. Esse A aparece aqui e aparece aqui, né? Vamos botar aqui A. Tudo bem? Pronto, olha aí. Figuras geométricas, quadrado, retângulo, os lados eu estou representando usando formas algébricas importantes. São as formas que nós vamos usar no futuro. E ali, professor, por que tem sinal negativo? Vocês estão notando que essa figura aqui, ela parece com essa, né? Olha, é um retângulo, só que tem um sinal negativo. No futuro, esses negativos vão servir para que a gente possa colocar expressões também com elementos negativos. A gente pode começar por um tempo com os positivos, fazendo algumas atividades só com os positivos, depois a gente vai acrescentando os negativos também, tudo bem? Então vão ter expressões algébricas misturando positivos e negativos. Aqui mesmo esse retângulo pode ser, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu posso dizer que ele é o mesmo que esse, só que com menos. Então esse não é zx, esse vai ser zx negativo, menos zx. Estão vendo que esse é igual a esse? Esse aqui não é z vezes z? Não é z ao quadrado? Esse daqui vai ser menos z ao quadrado. Mas aí os negativos a gente deixa para acrescentar depois. Show? Apresentei o algemag para vocês. Interessante, vai ser brincar de quebra-cabeça. Você pai, você mãe, fazer várias dessas figuras. Não precisa ser magnético, tá? Eu já disse, tem um cardzinho, tem um videozinho aí por aí, vocês podem procurar. Eu mostro como é que eu construo. Eu construo vários desses aqui. Está verticalizado num quadro magnético. Não, na verdade é um quadro com material galvanizado, né? Um metal galvanizado.
A parte imantada fica por trás dessas peças em EVA. Pode ser só recortando. Brinquem. Aprendam a usar o algemag como uma calculadora algébrica. É bem útil, tá certo? Mas eu vou trabalhar com vocês, a gente vai trabalhar junto. Tá certo? Matemática magnética. Vem comigo.